Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, Fabiano com vocês, pessoal. Hoje é sábado, dia 13, e durante a semana a gente pesquisou bastante e não consegui muita informação adicional a respeito dessa unidade que temos aqui. Ele foi adquirido em um leilão e o proprietário mesmo não tem muita informação com relação a isso aí, rapaz. Então a gente foi atrás dentro do nossa limitação, a gente conseguiu algumas informações e esse carro aí, ele ou veículo, como queiram, né, tem gente que não entende que a gente que trabalha com ônibus, trata ônibus como carro, né. Isso aí é um Chevrolet, o chassis dele é um A60, carroceria, a entender que tem aquele é 1984, portanto é um Caio Gabriela Andino. E é interessante que, pelo que a gente pôde pesquisar, esse carro aí, ele operava lá no presídio, lá na famosa casa de detenção do Carandiru, onde a gente sabe que houve aquele terrível incidente ou rebelião, né, onde foram mortos 111 detentos em outubro de 2002, e a gente pesquisou um pouco e não tem nenhuma imagem desse carro lá no aquele momento, mas esse veículo serviu aí lá na casa de detenção até o momento em que a mesma foi aí fechada, né. E posteriormente, não só ele como alguns veículos, aquelas picapes de 20, veraneio, enfim, inclusive tem a roda de uma veraneio ali do ladinho, na frente do Andino. E é interessante que esse carro tem um chassis Chevrolet A60, é isso mesmo, rapaz. Ele é a álcool, movido a álcool, é mole? Para quem não sabe, em 1980, a GM do Brasil, a subsidiária Chevrolet, lançou esse chassis, dentro da sua plataforma aí de lançamentos para os anos 80, e dentre eles estava essa unidade aí movida a álcool com aqueles incentivos que o governo tinha na época, né, do famigerado Proálcool. Mudando a página, a gente vê aqui, rapaz, um negócio que sem dúvida nenhuma é histórico, dadas as situações em que operava, né, e também a condição que se está realmente muito íntegro. Só que infelizmente esse veículo foi baixado, foi vendido como sucata no leilão, podendo, creio eu, que somente ser utilizado aí, quem sabe, para exposições, né. Então algum historiador ou algum interessado nisso aí pode ver um potencial interessante nesse carro. Para quem não sabe, esse motor GM, essa motorização a álcool, isso aí é o motor 292, 4.8 cilindradas, motor aí com par com 143 cavalos de potência a 4.000 rotações. Motor lógico de 6 cilindros, um motor grande e robusto, porém, dadas as limitações, né, do combustível aí do na época chamava álcool, hoje chama-se etanol e o motor está no carro ainda, rapaz. Está no veículo, segundo a informação do proprietário. São poucas imagens que ele colocou aqui, não dá para ter muita noção e muita ideia. Eu conto com a colaboração de vocês, visto que é um conteúdo bem diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui. Portanto, é um veículo histórico, na condição em que se encontra realmente bem raro. Até onde eu sei, foi utilizado para transporte de tropas, o pessoal do choque lá que combatia as diversas rebeliões que haviam nessa casa de detenção aí nos anos 80. Aliás, nos anos 80, 90 e mais propriamente comecinho dos anos 2000. Lá dentro, essa pneusada, o cara tá usando ele como armazenamento, né, ele compra muito carro em leilão, aí vai tirando algumas peças e guardando lá, né. E lá atrás se vê choque, escrito choque lá, não sei se é somente uma plaqueta ou dá a entender que é um daqueles escudos que os policiais penais utilizavam na época, acho, creio eu, né. Se dá uma olhadinha lá no na porta ali, como era fechado, era lacrado ali, então dá a entender o quê? Fechava alguém ali provavelmente, né, algum que tivesse meio alteradão, eles
guardavam ali, trancavam o camarada ali para de repente recambiar para outra instituição. Então é um vídeo mais histórico, muitos vão gostar, muitos não vão gostar, mas aqui é o canal Ônibus em Trânsito, falou de ônibus, seja lá que tipo for, a gente traz aqui, conto com vocês nos comentários se alguém tiver informação adicional. Não tem plaqueta de chassis e não tem placa de identificação no carro, pois como foi vendido por sucata, é retirada, cortada a numeração de chassis, então não tem como levantar isso aí, já vou levar de antemão. Olha só, o painel de instrumentos, não dá para ver muita coisa, mas você vê que negócio diferentão, né. Eu não sei se esses provavelmente tem que ser, né, esses para-brisas aí são à prova de bala ou blindado, como queiram, né. Vidrinho blindado, mas não sei, porque alguns que a gente viu algumas imagens, eles tinham aquela tela ali na frente e esse não tem. E geralmente o blindado, o para-brisa, o vidro blindado, ele acaba delaminando e esse vidro aí está muito íntegro. Olha só, os limpadores de para-brisa devia ser bem ruim dirigir isso aí. Olha a posição, coluna, volantinho original, Chevrolet, câmbio ali com o famosa redução. Então tá aí, ó, não tem o proprietário não sabe nem o que pedir nisso aí, dada a raridade em que o contexto geral do carro, né, pessoal. E também eu, como não tenho entendimento nenhum, na verdade, a gente entende um pouquinho dos motores e tal, das características, mas é um carro que não tem nada para você comparar com relação aos carros andinos, que tem muitos por aí que eram oriundos de empresas. Enfim, pessoal, obrigado pela compreensão e atenção no quesito desse Chevrolet, não tem nenhuma informação adicional. O ano dele é 1984. Se eu não falei aqui, eu conto com a ajuda dos universitários aí embaixo, pessoal, nos comentários. Fique ligado e amanhã tem aquela seleção de ônibus para fechar o domingo. Forte abraço, excelente noite de sábado e conto com vocês amanhã na seleção de ônibus. Forte abraço, obrigado a todos e sucesso sempre!